Salve Tricolor Paulista, salve, salve nação. Drex aqui na Sonora, fim de jogo lá no Morumbi, para mais aí de 34 mil torcedores, 34 mil guerreiros. Esses sim são guerreiros, esses sim são vitoriosos, torcedores que conseguiram deixar onde o São Paulo está no Campeonato Brasileiro. Cuiabá 0, São Paulo 0, São Paulo 0, Cuiabá 0. Um jogo aí, se você for fazer um resumo geral, né, dos dois tempos, um jogo horroroso, né? Um São Paulo que conseguiu ter um primeiro tempo com mais posse de bola, com mais controle, mas faltando muita agressividade. Eu quero trazer para você aqui alguns pontos do primeiro tempo que eu consegui observar e quero que você deixe a sua opinião. Tenho certeza que se você acompanhou o jogo, você também observou esses pontos. Coisa que o Dorival não conseguiu arrumar na hora do intervalo, que continuou tendo esses erros no segundo tempo. Aí o Dorival, com as suas mexidas, o time acabou não melhorando, não mudando em nada, mesmo com a troca dos jogadores, né? E acabou aí empatando 0-0 e continuando aí no mesmo lugar na tabela. Se não me engano, no mesmo lugar, em 10º colocado aí, o São Paulo continua com esse empate contra o Cuiabá. Deixa aquele likezão aí no início do vídeo para dar aquela fortalecida. A sua inscrição aqui no canal é bem importante também, é lógico. A sua análise, o que você achou do jogo e também as notas dos caras aí no campo do comentário, tá? Bom, um primeiro tempo, como eu disse, um São Paulo bem diferentinho, né? O Dorival começou aí com os 3 jogadores aí, talvez mais pedidos pela torcida: Luciano, Lucas Moura e também Rames Rodrigues. É isso que eu quero comentar, é isso que eu fiquei atento nessa partida para ver o posicionamento e a forma do desenho tático do Dorival para essa partida contra o Cuiabá. Não tinha um cara de referência hoje. E a gente sabe, o São Paulo sente muita falta, principalmente do Caleri, que é o cara da nossa referência, e não temos no elenco, mesmo com o Erisson, mesmo com o David, são jogadores aí que não são jogadores de referência. E o Juan, que estava tendo algumas oportunidades, jogou aí contra o Fluminense também, não é esse cara, né? Então, falta sim no nosso elenco, inchado aí, que o Dorival reclamou, mais de 40 jogadores, a gente não tem um reserva para o Caleri. É uma posição que temos que sim buscar nessa janela de transferência. É um jogador que a gente precisa ter. Não vai dar para contar para a temporada de 2024 inteira apenas com o Caleri. Precisamos ter um cara. Mesmo que se for com uma qualidade inferior à do Caleri, precisamos pelo menos para manter o desenho tático da equipe. Para a gente ter pelo menos um cara que seja referência lá na frente quando não tivermos Caleri dentro de campo. Porque eu tenho certeza que com o Caleri dentro de campo, com Rames Rodrigues, Lucas Moura ou até mesmo o Luciano, o São Paulo vai jogar bem melhor, o São Paulo vai conseguir sim ter um melhor aproveitamento dentro de campo e vai conseguir fazer gol. O São Paulo sem referência não consegue chegar. O São Paulo sem a referência não consegue ser agressivo. É um time que tem posse de bola, é um time que é coletivamente desenhado para jogar junto, mas não consegue agredir, não consegue assustar o adversário. E o que eu queria passar para vocês com o Lucas, Rames e o Luciano, sem uma referência na parte do ataque, é que Luciano é um cara que flutua, Rames Rodrigues é um cara que flutua, Lucas também é um cara que joga ali no meio, é um cara que joga no ataque, mas é um cara de movimentação também. Então, desses 3 caras, não tinha um para poder fazer a referência. E, se você for observar o desenho, o Lucas estava jogando um pouco pela direita, o Rames um pouco mais centralizado, e o Luciano na frente como um falso 9, quando vinha para o meio para fazer essa movimentação, para fazer essa flutuação, alguém tinha que chegar. Alguém tinha que fazer essa referência. E quem era essa pessoa para fazer a referência? Rames, já que o Lucas estava jogando pela direita.
Ou então, se o Lucas fosse para frente, o Rames caísse para a direita, para deixar livre e para deixar ali com ocupação o meio que o Luciano fazia. Quando o Luciano vinha para trás, o Rames e nem Lucas saía para fazer essa referência, o São Paulo teve um acúmulo muito grande de jogador pelo meio. E principalmente tentando jogar pela direita por causa do Lucas. Então, o São Paulo acaba ficando sem uma referência, trazendo todo mundo para o meio, trazendo essa posse de bola que a gente já sabe que o São Paulo tem, mas sem uma referência, sem conseguir agredir, sem chegar efetivamente no ataque. Né? No React, que está gravado amanhã, vai para o canal, aí por volta das 6 horas da tarde, espero a audiência de vocês no React, né? Eu cheguei a comentar, espero que o Dorival, na hora do intervalo, consiga corrigir esse posicionamento, porque o São Paulo está ele mesmo congestionando o próprio meio-campo. Porque a partir do momento que vem essa flutuação do jogador do ataque para o meio, ninguém vai fazer a parte do ataque. Ninguém vai lá para frente para trabalhar como referência. Nem Lucas e nem o Rames Rodrigues. Não estou culpando os jogadores, muito pelo contrário. Esbanjou, foi uma total aí, excesso de qualidade no meio-campo do São Paulo. Mas sem o principal, sem um cara de referência no ataque, para esses jogadores de qualidade, Rames e o Lucas, abastecerem esse cara. Já que o Luciano, a gente sabe, não é um cara que vai ficar grudado, não é um cara que vai ficar lá fixo na frente como uma referência. Voltou para o segundo tempo, pensando que o Dorival, sem fazer alteração, deveria ter arrumado isso. Mas continua a mesma coisa. Parece que os 15 minutos, 17 minutos que os caras têm lá dentro do vestiário não serve para nada. Porque voltou a mesma coisa. O Cuiabá, diferente, né? Conseguiu fazer algumas alterações, não teve alteração, mas taticamente conseguiu mudar e dificultou a vida do São Paulo no segundo tempo. Tanto que dificultou que não demorou muito, o Dorival começou a mexer. Primeira mexida do Dorival. Achei uma mexida errada. Ele colocou o David no lugar do Luciano. Eu até concordo em ter tirado o Luciano, mas eu colocaria o Herisson, manteria o Lucas ali pela direita, o Rames na armação, mas aí você colocaria o Herisson, que é o mais próximo e que não é a referência, mas é o cara que mais próximo fica ali para fazer uma referência. Ele colocou o David. Colocou um cara de lado de campo, continuando aí sem uma referência, já que o Rames, que foi o cara que ficou meio que a par e responsável para ser essa referência, não é. É um falso 9. Ele vai continuar a flutuação. Então São Paulo tinha o Lucas pela direita, o David pela esquerda, mas ainda sem um cara ali na frente para poder receber essas bolas. Essa alteração, pelo menos se o Dorival colocasse o Herisson nesse momento, aproveitando Lucas e também o Rames Rodrigues dentro de campo, talvez melhorasse um pouco o jogo do São Paulo. Como não foi essa, continuou a mesma coisa, aí ele continuou fazendo as alterações, Thales, Raí Ramos, sabe? Aí não adianta muito, assim, perdeu muita qualidade, e aí sim o São Paulo acabou de deixar de ser agressivo, coisa que não conseguiu fazer o jogo inteiro. Então, quer dizer, o São Paulo é sim refém de um jogador de referência de área, aquele jogador que fica lá jogando de costas para o gol, para exatamente dar a oportunidade de Rames Rodrigues, que é o cara do meio centralizado, Lucas, que hoje jogou pelo lado direito, e o Araújo, que estava jogando pelo lado esquerdo, uma oportunidade para achar o cara na referência, né? E aí sim, esses jogadores se aproximarem ali para um chute, ou para uma bola um pouco mais enfiada, ou até mesmo uma bola trabalhada pelo lado de campo, para poder cruzar para esse cara de referência dentro da área. Então, enquanto a gente não tiver, pelo menos, o Caleri, ou enquanto a gente não tiver um cara
para substituir um cara que seja realmente de referência, o Dorival ele tem que mudar o desenho de jogo. O Dorival ele tem que mudar o esquema tático. Não adianta jogar com um falso 9 que o São Paulo não vai conseguir aí desenvolver um futebol, que o São Paulo não vai conseguir ser agressivo. Porque além de ser um time coletivo, um time que tem posse de bola, que tem um controle, mas hoje, pelo menos no jogo contra o Cuiabá, faltou muito mesmo agressividade para o São Paulo. Vamos para as notas dos caras, tá? Antes das notas, deixar uma dica para vocês, que na descrição e no primeiro comentário fixado tem um linkzão aí, bem bacana do Drex, de associado da Amazon, onde você pode comprar produtos oficiais do São Paulo Futebol Clube. Quer dar de presente agora no final de ano para alguém aí, né? Um produto oficial do São Paulo, ou até mesmo para você? Tem o Santo Paulo, tem caneca, tem squeeze, tem camisa, tem caneta, produtos oficiais e produtos que são licenciados pelo São Paulo, tá? Não tem nada de pirataria, é tudo licenciado e oficial. Então, se você quiser aquela moral, vai conhecer pelo menos, clica aí nesse linkzão e dá uma conferida nos produtos, demorou? Notas. Rafael, foi importante em alguns momentos ali, não comprometeu, vai ficar com uma nota 7, o Rafael. Natan, nota 5, né? Até que fez um bom primeiro tempo ali, apoiou bem, mas a gente sabe, a qualidade do Natan não é lá essas coisas, né? Raí Ramos entrou. Não vou nem comentar sobre Raí Ramos, né? Sem nota, o Arboleda e o Alan Franco muito bem hoje no jogo de hoje, seguros, não tiveram nenhum problema, até porque o Cuiabá em nenhum momento chegou a assustar realmente o São Paulo. Nota 7 aí para nossa dupla de zaga. O Caio Paulista foi bem participativo. Eu acho que às vezes ainda falta um pouco de Caio Paulista em alguns jogos que realmente ele fez a diferença. O São Paulo acabou jogando bem e hoje ele jogou bem, mas não tanto assim para fazer a diferença e tentar alguma coisa para tirar o 0 do placar também do São Paulo, tá? Uma nota 6 para o Caio. O Pablo Maia, na função de desarme, de destruição de jogadas, foi muito bem, que é o que o primeiro volante faz. Nota 7 para o Pablo Maia. O Alisson vai ficar um pouco abaixo, uma nota 5, tá? O Araújo, nota 5 também, começou até que bem ali no primeiro tempo, depois, como sempre, vai caindo um pouco de produtividade, até foi substituído pelo Thales, que acabou entrando para mudar um pouco, para dar um pouco de velocidade, mas também não conseguiu. O Thales sem nota, o Araújo 5, o Rames vai ficar com uma nota 5. Eu acho que tanto o Rames como o Luciano, a partir do momento que o Luciano saía do ataque e vinha para o meio, acabou ali anulando um ao outro, já que Rames não chegou a tentar ser uma referência. Quando o Luciano vinha para o meio campo, então acabou ocupando muito meio campo ali o São Paulo. Já cansei de falar no vídeo referente à referência na frente, 5 para o Rames. O Herisson entrou, até tentou alguma coisa. Eu acho que até tinha que ter entrado antes o Herisson, para aproveitar o Rames e também o Lucas dentro de campo. Dorival viu diferente. Para mim, um erro na substituição do Dorival aí. O Herisson vai ficar com uma nota 5. Lucas, nota 6. Tentou, né, voltando de contusão, a gente até entende também aí um pouco abaixo o Lucas, tá? Entrou o Rato, que não fez nada, vai ficar sem nota. Luciano, uma nota 6 pelo primeiro tempo, no segundo tempo ficou um pouco sumido, foi substituído pelo DVD, que tentou até fazer uma fumaça ali pelo lado esquerdo, mas não conseguiu, vai ficar sem nota, tá? Deixa aí no campo dos comentários a sua análise, as suas notas. Amanhã tem QG, Tricolor, às 9 horas da noite aqui no canal. E também às 6 da tarde tem aí os melhores momentos das minhas reações de São Paulo 0, Cuiabá 0. Demorou? Tamo junto, é nóis.